Então hoje existe essa opção, né? Existe o parto normal e tem a cesariana, com o advento da tecnologia. Mas é importante aqui destacar que essa cirurgia não poderia ser uma opção simples assim, entre A e B. Eu vou escolher a via de nascimento. Ela devia ser algo mais criterioso, né? Os médicos deveriam explicar bem para as mulheres as indicações de cesariana, os riscos que envolvem a cirurgia, e não simplesmente você escolher algo como se estivesse na prateleira. Deixa eu pensar assim, se eu vou querer parto normal, se eu vou querer cesárea, porque é lógico, é direito seu, né? Ter a via de nascimento para receber seu filho, ok, e você não é menos mãe passar por uma cirurgia de jeito nenhum, mas o jeito que a cesariana hoje é apresentada como opção é uma maneira incorreta, porque é uma cirurgia que envolve os riscos de uma cirurgia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o bebê nasce pelo parto normal, ele nasce no tempo que ele deveria nascer, porque é ele que comanda as contrações. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, porque o bebê já está maduro para nascer. Quando ela agenda uma cesariana, que a gente chama de cesariana eletiva, ela vai lá, agenda, marca lá com o médico, o dia tal. O seu corpo não entrou em trabalho de parto, ele não passou por aquele processo hormonal, a criança não estava pronta para nascer. Sua criança foi tirada no momento que não era ideal, ela não estava madura para nascer. Mas você escolheu de uma forma assim, como se fosse uma opção. Vou escolher a cesariana e vou lá e marco, né? Muito prático, né? É claro que a mulher que entrou em trabalho de parto e o parto evoluiu para uma cesariana, por algum motivo precisou ir para uma cesariana, ou porque ela desistiu do parto, ou porque teve alguma indicação real mesmo ainda durante aquele parto e precisou fazer uma cesárea, menos mal, porque o bebê pelo menos já nasceria naquele dia mesmo. Agora a cesariana agendada, ela é muito ruim por isso, porque o bebê não está naquele tempo dele nascer, ele simplesmente foi tirado, né? Então hoje virou um capricho, né? Em questão de praticidade, você vai lá e marca e pronto, né? E vamos dizer assim, resolve o problema. Então é isso, com o advento da tecnologia e com a cesariana, né? Muitas coisas, tem muitos pontos negativos nessa cirurgia. Porque o bebê que talvez poderia ter complicações ali, né? No parto normal, não poderia vir de parto normal, nós temos essa bênção que é a cesariana. Mas com a vinda dela também se banalizou, né, essa cirurgia. E hoje é indicada em situações que não precisam, né? Então agora eu vou falar para vocês como que funciona a cesariana, né? Caso vocês precisam passar, né, por essas cirurgias, para vocês entenderem melhor. Então, você vai entrar, né, para a sala para bloco cirúrgico. O anestesista, ele vai explicar para você a posição que você vai ter que ficar para ele poder aplicar anestesia. Você vai ter que ficar sentada com a cabeça entre as pernas, assim, né? Você deita a cabeça entre as suas pernas. Ou você vai deitar de lado, segurando os seus joelhos como se você estivesse numa posição fetal, tá? Se você estiver em trabalho de parto, isso vai ser um pouco mais difícil, porque você vai estar tendo contração, você vai estar tendo dor, né? Então pode ser um pouco mais difícil. Manter essa posição. Depois o anestesista vai limpar as suas costas com um desinfetante, vai aplicar anestesia local e em seguida vai inserir o catéter. Depois com o catéter instalado, você vai ter que deitar de barriga para cima. Ele vai aplicar a medicação e em questão de minutos a anestesia já vai surgir efeito. Com isso você pode sentir alguns incômodos, um enjoo, uma ânsia de vômito, é normal, né? Um efeito colateral da anestesia. E ali serão colocados alguns panos sobre você, né, para cobrir sua visão. E esses panos serão esterilizados, né? É importante que o acompanhante tenha ciência disso para ele não tocar nenhum desses panos.
Depois o acompanhante vai sentar numa banqueta e ela vai ficar posicionada logo atrás da cama que você estiver deitado, da cabeceira que você estiver deitado. Depois disso tudo, né, anestesia aplicada, você tá deitadinha, o médico vai começar o procedimento depois de ter certeza que você está sob efeito de anestesia. E você pode sentir alguns chacoalhões, alguma pressão na sua barriga. Isso é normal, porque não é tão simples tirar o bebê de dentro da barriga, né? E assim que o bebê nasce e o cordão dele for cortado, ele vai ser entregue para o pediatra para ser examinado e aspirado. Diferente do parto normal, que as secreções saem naturalmente, aqui na cesariana precisa ser aspirado. Depois que esse bebê for examinado e aspirado, ele vai ser envolto em paninhos e vai ser colocado em você, vai ser mostrado para você, e também pode se colocar no seu peito para ter aquele contato pele a pele. Depois ele vai ser medido, pesado, né? Vai ganhar um banhozinho depois de um tempo, e tudo isso pode ser acompanhado pelo pai ou pelo acompanhante, né, que estiver com você. Enquanto isso acontece com o recém-nascido, o médico ele vai fazer em você as suturas, né, das camadas que foram cortadas da cesariana, e vai fazer o curativo. Você vai ser passada por uma maca, vai sair daquela cama, vai passar por uma maca, vai ficar numa sala de recuperação até que você sinta novamente suas pernas. E o seu acompanhante ele pode ficar com você e o bebê nessa sala até vocês serem liberados para o quarto de fato, né? Como que você pode se sentir depois de ter se passado por uma cesariana? Então, fisicamente, você pode sentir dor, tá? No local da cirurgia, e ter algumas cólicazinhas aí, com alguns gases. Quando você se levantar, pode acontecer de você sentir tontura, sentir enjoo. A dor de cabeça também é algo muito comum de acontecer depois da cirurgia. Por isso, você vai ter que tomar todos os remédios, né, que ficarão prescritos pelos médicos. E geralmente, só vão liberar você para se levantar depois de 12 horas da cirurgia, tá? Você também pode ter que ficar em jejum prescrito pelo médico nesse período, após a cesariana. E no seu primeiro banho pode ser que você precise de ajuda. Isso vai de mulher para mulher, né? Tem mulher que consegue tomar banho sozinha, tem mulher que não consegue. Então peça, né, para o seu acompanhante, para a sua enfermeira de ajudar a tomar o primeiro banho. Como você tem que ficar deitada nas primeiras 12 horas, pode ser um pouco mais difícil que você de amamentar deitada. Então peça também ajuda na amamentação. E quando o bebê for dormir, também tente descansar enquanto ele dorme, né? Para você recuperar mais fácil. Então, é isso que acontece mais ou menos na cesariana, né, gente? Os cuidados, né, todos de uma cirurgia. Agora, eu vou falar para vocês quais são as indicações reais e absolutas que se deve fazer a cesariana. Nós falamos que tem muitos mitos, né? Hoje se banalizou muito essa cirurgia, mas existem indicações que ela deve ser indicada. A primeira indicação que eu vou falar para vocês é o prolapso de cordão. Aqui não se confunde com o cordão enrolado no pescoço, tá? O cordão enrolado no pescoço é outra coisa e não é indicação para cesariana. O prolapso de cordão é uma emergência obstétrica. Quando o cordão umbilical ele se projeta para fora do colo do útero da mãe, na frente do feto. E isso só é diagnosticado durante o trabalho de parto, tá? Então você está ali no trabalho de parto, antes do período expulsivo, antes, né, da expulsão do bebê, você percebe que o cordão está saindo para fora do colo do útero. Então ali é uma emergência, né, de cesariana, né? Precisa fazer uma cesariana. Outra indicação real é o deslocamento prematuro da placenta antes do período expulsivo. O que seria isso? É uma situação grave em que a placenta ela se desloca da parede do útero antes do parto, antes do nascimento do bebê. Então, a mãe, ela pode perder uma grande quantia de sangue e o bebê pode ter sua nutrição
e a sua oxigenação prejudicada. Portanto, é também uma indicação de cesárea. Outra indicação é a placenta prévia, parcial ou total. É quando a placenta ela se implanta na parte inferior do útero e cobre a abertura do colo do útero. Então, é também conhecida como placenta baixa, né? E pode causar sangramento vaginal durante a segunda metade da gestação. Então, é diagnosticado durante a gestação, essa placenta prévia, parcial ou total. Outra indicação real de cesárea é a apresentação córmica durante o trabalho de parto. O que seria isso? É quando o bebê está atravessado no útero. Normalmente o bebê, ele fica como? Assim, cefálico, né? E nessa indicação, o bebê fica assim, ó, atravessado, né? Existem manobras que podem ser feitas antes do trabalho de parto para que esse bebê... Existem manobras que podem ser feitas antes do parto para que esse bebê vire e fique na posição cefálica. Mas se isso não acontecer, se esse bebê não virar, né, não der tempo de fazer esses exercícios, então nesse caso precisa fazer uma cesariana, tá? Outra indicação é a ruptura da vasa prévia. Nessa complicação, os vasos do bebê que se conectam ao feto e à placenta ficam entre o bebê e fica entre o colo uterino. Então, quando esses vasos eles se rompem, ocorre ali a interrupção da nutrição e a oxigenação fetal dessa criança. Então, assim, ocorre um sangramento vaginal contínuo, né? E forte, mas indolor. E aí precisa fazer a cesariana, tá bom? Então, aí teve a ruptura da vasa prévia. Outra indicação é a herpes genital com lesão ativa no momento em que se inicia o trabalho de parto. Por que a herpes genital ativa, com lesão ativa, ela é indicação cesariana? Porque essa infecção ativa, ela tem alto risco de transmissão para o bebê durante o parto normal. Por isso que é a indicação cesariana, viu, gente? Então, as gestantes com histórias de herpes genital, elas podem fazer a profilaxia a partir de 36 semanas de gestação com medicamento para reduzir o risco dessa lesão durante o trabalho de parto. Se essa lesão persistir e ficar ativa, aí precisa fazer a cesariana. Tá joia? Então, essas são as indicações reais e absolutas de cesariana. Existem outras indicações que são relativas, vai depender de caso por caso, né? E como vocês puderam ver, a maioria das indicações de cesarianas, elas são diagnosticadas durante o trabalho de parto. Maioria, né? Uma ou outra aí que é diagnosticada na gestação. Por isso que é sempre aconselhável esperar o trabalho de parto primeiramente, para só depois então, aí se precisar realizar a cirurgia, né? Como eu disse anteriormente, ela é o último caso, ela é uma exceção e não deveria ser tão banalizada. Então, gente, esse foi o nosso aulão. Tentei falar os pontos principais. É impossível falar tudo em uma aula, nós ficaremos aqui muito tempo. Em termos gerais é isso, né? Em termos de saúde, é isso que eu deveria falar para vocês. O que ocorre, né, no parto normal e na cesariana. Muito obrigada pela paciência, por ter esperado até o final. Tive alguns problemas aí com o vídeo, teve que ser cortado algumas vezes, como vocês puderam perceber, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.